Cara, a comunidade, nós hoje estamos nesse dia muito especial, celebrando este grande santo da igreja, que é São João Maria Vianney e São Curadás. São muitas coisas que a gente poderia dizer, porque de fato, São Curadás, o cura, o padre, o sacerdote de Ás, da cidade de Ás, São João Maria Vianney, ele tem uma vida riquíssima de testemunho, de exemplos e de ensinamentos. Inclusive, a gente tem hoje acesso na internet, ver filmes de forma gratuita da vida de São Curadás. Existem também na internet os áudios dos seus sermões, dos seus ensinamentos. É maravilhoso a gente poder escutar os ensinamentos do santo. São coisas muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundas, de uma sabedoria divina. Eu, vamos dizer, incentivo que as pessoas depois pesquisem estes áudios e escutem, vejam como, de fato, pela catequese de São Curadás, era um homem profundo em Deus. Então, São João Maria Vianney, ele é um santo muito especial, porque ele viveu entre esse período do final do século XVIII, começo do século XIX. Ele pegou a famosa Revolução Francesa, que muitas vezes, quando a gente estuda, é só aquele negócio de liberdade, fraternidade, igualdade, mas a Revolução Francesa, ela promoveu uma grande perseguição contra os católicos, onde, na França, que era uma filha especial da igreja. Isso para nós é algo muito, vamos dizer, estranho, porque a França, ela tinha fama de grandes santos que a França deu para a igreja e de ser um berço, um local de uma experiência de fé muito profunda. Mas lá, quando emergiu a Revolução Francesa, os cristãos católicos foram perseguidos a ferro e fogo. E muitos foram levados para a guilhotina e muitos foram assassinados das formas mais terríveis possível. Nós temos que no começo do século XVIII foi o tempo de também São Luís Grignon de Montfort. Eu sempre gosto de dizer que São Luís ele viveu antes da Revolução Francesa e o Curadás já vai pegar lá dentro da Revolução e um pouco depois. E São Luís Grignon, ele que evangelizou muito a França, deixou numa região, a região de Vendée, muitos dos seus discípulos espirituais. Quando a Revolução estourou, ele já tinha partido. Mas aquela região era a região que ele semeou muito e que floresceu muita fé católica. Houve um verdadeiro genocídio dos católicos naquela região, que não é muito dito. O pessoal que, quando fala da Revolução Francesa, não gosta de falar muito. Mas os discípulos de São Luís Grignon experimentaram um verdadeiro apocalipse em vida, no tempo em que a Revolução estourou, perseguindo os católicos. Quando a Revolução estourou, então, estava lá São João Maria Vianney, ainda jovem, criança, e os padres, tinham dois tipos de padres. Os padres que juravam fidelidade à Revolução e os padres que permaneciam fiéis a Roma. O povo não queria saber dos padres chamados juramentados. E os padres que não tinham feito juramento, eles corriam risco de vida. Se o governo pegasse, eles poderiam ser assassinados e serem levados para a guilhotina. Então, esses padres que, vamos dizer, não eram juramentados, eles viviam escondidos, celebrando missa nas casas, nos lugarejos, totalmente, vamos dizer, escondidos do governo, e quando sofriam uma denúncia, eles eram presos e eram mortos. Era um negócio de muito risco. E o São João Maria Vianney, ele foi educado na fé nesse clima. Ele assistia às missas na sua casa, na sua aldeia,
com esses padres que eram perseguidos pelos revolucionários e aprendeu a viver a fé dentro de um clima de muita tensão e de muita violência. Há uma violência tão grande que é chamado que a Revolução Francesa teve o período do terror e do grande terror, para dizer o grande terror, para falar como o terror foi utilizado politicamente para provocar medo na população, para a população, vamos dizer, ficar dominada pelos revolucionários da época. E esse clima de terror levou muita gente para a guilhotina, muitos sacerdotes, muitas religiosas. Temos a famosa situação das 19 carmelitas mártires na guilhotina, que é um capítulo triste na história da França. Então, São João Maria Vianney, ele foi educado dentro desse contexto muito tenso, de muita perseguição à fé católica. Para completar, quando também ele entrou no seminário, ele não tinha, assim, um desenvolvimento intelectual como os outros tinham. Ele tinha dificuldade para o latim, para aprender o latim. E teve muitas dificuldades, então, na sua formação. E o pessoal até chegava a desprezá-lo um pouco. Mas é muito belo que dentro desse período de perseguição, hoje eu estava dizendo para os seminaristas na faculdade, às vezes a gente acha que tem tanta dificuldade para se ordenar padre hoje, mas se a gente vê o que aconteceu com São João Maria Vianney, quando foi para ele ser ordenado, ele teve que caminhar, não me lembro de fato os quilômetros, ele teve que caminhar a pé do local de onde ele estava até a fronteira da França, de 300 a 400 quilômetros, a pé, sozinho, para poder, dentro daquele período ali de perseguição, conseguir se ordenar sacerdote. Olha que coisa incrível, o desejo desse homem de querer mesmo ser um padre. E se poderia aqui, imaginar como é que foi essa caminhada, se tivesse sido 300 quilômetros. Não é uma caminhada assim que você pega o carro hoje e de uma hora para outra chega. Uma viagem a pé, com frio, com vento, com calor, com uma viagem bastante limitada, sofrida. Mas ele fez de tudo, então, para poder conseguir o sacerdócio. Quando ele é ordenado, ele é enviado para essa cidade de Ars. Ars era uma coitada de uma cidade lá desprezada, desconhecida, que era sem importância. Mandaram aquele padrezinho coitado para aquele local lá sem muita importância. Então, é muito narrada essa história, que quando ele vai para o caminho de Ars, perto de Ars, ele se encontra com a criança e pergunta: onde fica Ars? Me ensine o caminho para Ars. E a criança ensina. Aí ele vai e diz: você me ensinou o caminho para Ars e eu vou te ensinar o caminho para o céu. Quando ele chega na cidade, a cidade está numa grande festividade de um casamento. E a festividade do casamento não está assim, não foi muito agradável aos olhos do cura que chegou, do sacerdote que chegou, e ele já tem um pequeno atrito. E tem um pequeno atrito com o casal do casamento. Isso gera um grande mal-estar desse casal durante muito tempo com o São Curadás na cidade, com São João Maria Vianney. E ele encontra a igreja abandonada, entregue às baratas, e ele começa lá de uma forma muito simples a limpar a igreja, a cuidar da igreja. E ele vai vivendo a vida muito penitente. Tem muitos relatos sobre a vida dele de pastoral, mas eu queria me centralizar nessa questão desse desencontro que ele teve com esse casal. Esse negócio durou muito. Esse casal teve um filho, e esse filho nasceu coxo, e os pais disseram e informaram para a criança que ela tinha ficado coxa por culpa do sacerdote.
por culpa de São João Maria Vianney. E essa criança foi sempre crescendo, ouvindo falar mal do sacerdote, o sacerdote por lá. Houve então, ia ter uma festa grande na cidade, uma festa assim, vamos dizer, muito permissiva, muito, vamos dizer, do pecado da carne, como ele dizia, e o santo, ele se colocou muito contra essa festa. Acontece que durante a festa aconteceu mesmo, sem a aprovação do padre do local. Durante a festa, a criança coxa com muletas vai falar com o São João Maria Vianney. E quando ele entra na igreja, o São João sabe quem é a criança, e a criança vai entrando na igreja, se aproxima dele e pergunta a ele por que ele era daquele jeito, por que ele era coxo. E a criança diz que o pai dele tinha dito que ele era coxo por culpa dele. Então São João Maria Vianney vai conversando com ele, não sei bem os detalhes dessa conversa, deve ter orado. E ele diz, o São João, para a criança soltar as muletas e caminhar. Ele fica assim um pouco temeroso, vai saindo da igreja, solta as muletas, e quando está fora da igreja, ele está caminhando perfeitamente. O pai e a mãe estão lá na festa, das ruas da cidade, naquela coisa. O filho vai saindo da igreja, vê o filho normal, andando normal. O filho se aproxima dos pais, os pais perguntam: o que foi que aconteceu? Ele diz: foi o padre. Os pais na hora se ajoelham. E toda a cidade que conhecia o drama, estava vendo a festa, o bacanal lá, todo mundo se ajoelha. A cidade inteira. Assim, quando ele saía pelas ruas da cidade, todo mundo se ajoelhava diante daquele padre que, quando ele chegou, ele não foi bem-vindo. O pessoal detestou, porque era uma cidade chamada impenitente. E São João fez, vamos dizer, promoveu uma verdadeira revolução espiritual naquela cidade. Mas o mais impressionante que eu acho de São Curadás, tem muitas coisas impressionantes na vida dele. As coisas mais impressionantes é que ele viveu num período revolucionário, ateu, de perseguição aos católicos. E como ele era, vamos dizer assim, uma pessoa de fama de santidade, as pessoas iam lá atrás dele. E é interessante que hoje nós temos gravados os áudios dos sermões dele, dos escritos, mas é dito que quando ele ia pregar, ele ficava um pouco atrapalhado. Ele ia pregar, se atrapalhava um pouco e acabava não conseguindo pregar. E a igreja cheia para ouvi-lo pregar, e ele não conseguia pregar. Mas as pessoas diziam: não vimos aqui para ouvir o Senhor falar, nós vimos aqui para ver o seu testemunho. Ver o seu testemunho. Não eram as palavras tantas que as pessoas queriam ouvir do São João Maria Vianney, era ver como ele vivia. Então o que aconteceu é que aquela cidadezinha perdida lá em As, na França, passou a ter uma peregrinação tão grande de pessoas querendo se confessar com ele, querendo conversar com ele, que o governo ateu teve que fazer linhas ferroviárias de trem para dar conta do recado da multidão que ia para lá. Então é assim um caso impressionante, São João Maria Vianney, porque dentro de um tempo de profunda perseguição à Igreja Católica, ele ali, na vida dele, simplesmente aquela vida bem simples, muito santa, lá no fim do mundo, conseguiu fazer um verdadeiro choque, impacto de fé
para as pessoas daquele tempo e ainda hoje. Então, São João tem, vamos dizer, muitas coisas belas. Os seus ensinamentos, como eu disse no ato penitencial, são muito nessa linha de a pessoa ter horror ao pecado e amor às virtudes, que é algo que nós precisamos ter em nossas vidas. Ele diz que a coisa importante para se ter horror ao pecado e amor às virtudes é a instrução. Ele diz que a instrução, a formação, é importantíssima na vida de santidade. Ele diz que uma pessoa sem instrução é como um doente. É como um doente que está doente e não tem remédio para a sua doença. A doença mata. Ele diz que uma pessoa sem instrução é uma pessoa que está no pecado e, por causa da falta de instrução, apodrece no pecado. Ele vai comentando que uma pessoa sem instrução, como uma pessoa que é sem instrução, acaba vivendo, dando apenas prazer para os pecados do corpo, que passa e se corrompe, e deixa de trabalhar para os bens da alma, que vai valer a eternidade. Ele comentava muito isso. Tudo na nossa vida vale a pena pela salvação da nossa alma. A nossa vida vale a pena para amar e servir a Deus. Tudo mais é perda de tempo. Então hoje nós celebramos este grande santo, um grande homem de Deus que ainda continua a iluminar a vida da igreja, e ele também sendo patrono dos párocos, dos padres, pedimos a ele as bênçãos de Deus para os padres do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.